Olá, sejam bem-vindos ao nosso Doce Café com Espiritismo. Hoje eu recebo aqui Paula Regina. Paula faz parte do grupo espírita Irmão de Luz. O nosso tema de hoje será perdão, o desafio de libertar dois corações. Primeiramente, quero agradecer a todos que nos acompanham, aos inscritos novos que estão chegando em nosso canal, pedir para deixar o like, nunca esquecer, compartilhar e inscrever-se. Então vamos começar. Paula, primeiro quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite e sinta-se à vontade. Eu que agradeço muito a oportunidade, né? Porque eu acredito que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, a gente amadurece isso internamente. E perdão é uma coisa que mexe muito com a gente, que a gente tem o costume de falar com muita facilidade, que a gente tem o costume de externar e até mesmo se colocar como um agente de ação. Mas como é difícil, né? Como é difícil. E eu acredito que num primeiro momento, eu acho que é muito importante a gente saber o que não é perdoar. Porque eu acredito que isso é o que afasta a gente da realidade dessa prática que é libertadora, dessa prática que salva, dessa prática que emancipa e que liberta. Então, perdão, em primeiro lugar, não é você esquecer. As pessoas, elas têm esse hábito de acreditar que perdão é que você passou pano, que você simplesmente se desligou da dor que você sentiu, do trauma que você sofreu, do fato que aconteceu. E não é isso. Não é esquecer. Perdão é simplesmente você se libertar daquilo que você sente, entendendo que o outro tem um livre-arbítrio, que o outro ele pode agir, ele tem o direito dele errar e que isso não influencia em quem é você. Que você não precisa dormir, acordar pensando nas pessoas que te afetaram, nas pessoas que estão nesse plano e que ainda não têm o mesmo nível de evolução que você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é um passe de mágica. É um exercício constante e contínuo que a gente precisa ter com a gente mesmo. É um ato de amor conosco. E é também um ato de caridade. A gente também precisa entender que perdoar não quer dizer que você concorda, que você dá o consentimento da outra pessoa agir daquela forma, ou por pena, ou simplesmente por se intitular cristão. Você não pode simplesmente de uma hora para outra dar valor, dar crédito a ações que te diminuam, que te humilhem, que te violem. Isso não é perdoar, isso é ter baixo amor próprio, isso é não ter autoestima. E não é isso que Jesus quer da gente. Nós precisamos ser pessoas ativas, atuantes e perseverantes no caminho do bem, mas não pessoas tolas, não pessoas que se submissas. Perdoar também não quer dizer que a gente deva simplesmente apagar tudo que a gente viveu e ressignificar de uma hora para outra. Tudo é um processo, tudo é construção, tudo é aprendizado. E a gente precisa também enxergar isso como uma oportunidade de amadurecimento e de evolução espiritual. Mas não é fácil, como eu digo desde o início. Nossas ações, elas devem estar pautadas sempre no amor, na misericórdia. Porque foi assim que nosso maior exemplo de amor que esteve entre nós. Jesus, nosso mestre amado, o governador da terra, aquele que nos mostrou que o material está sempre em segundo plano e que para a gente se elevar e ter direito a um mundo, a uma pátria de muito mais harmonia, de melhores relações, de desenvolvimento de bons e nobres sentimentos, a gente deve se desprender e se desapegar. E falar de desapegar é falar de cair com o orgulho, de cair com a vaidade, de cair com o egoísmo. Quando eu falo cair, é para a gente deixar de lado, para a gente ir entendendo que a gente precisa escutar, que a gente precisa entender que a gente nem sempre tem a razão. E quantas brigas, quantos desafetos nós conseguimos conquistar ao longo da nossa vida por bobagens, por simplesmente não querer assumir que o outro pode ter um outro ponto de vista e que tá tudo bem, porque nós não somos iguais. Inclusive, dentre algumas perguntas do Livro dos Espíritos,
Nós podemos encontrar respostas que é na diversidade e não no isolamento que nós conseguimos conviver muito melhor. E nós conseguimos exercitar qualidades que podem sim nos agregar enquanto pessoas que buscam a reforma íntima, que buscam se aprimorar e purificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, acredito que esse é o começo para a gente entender a influência do perdão nas nossas vidas. E uma coisa que a gente não deve descartar de forma alguma é como isso traz o bem para a gente. Se separar, desfazer essas algemas fluídicas, deixar de andar na sintonia da perversidade, da vingança, do dolo, da intenção de fazer o mal, o troco, o famoso troco. Isso faz com que a gente se salve da gente mesmo. Porque o perdão não é uma coisa que a gente dá porque a gente está querendo fazer o bem para o outro. O perdão é uma coisa que a gente dá porque a gente quer paz. A gente não quer mais pensar naquilo ou naquela pessoa da hora que acorda à hora que vai dormir. A gente não quer mais levar a nossa vida numa vibração pesada de tristeza, de vitimismo, de revolta, porque tudo isso atrai uma carga energética muito pesada. Eu gosto daquele exemplo que diz que a gente é como um radinho, que quando a gente se sintoniza com as boas energias, com os bons sentimentos, com a gratidão, quando a gente tem o exercício de orar, de se conectar com Deus do nosso jeito, porque a oração é uma coisa muito particular, muito íntima, não existe uma receita. Existe a intimidade. E essa intimidade ela é espontânea. A gente deve conversar com Deus, com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, seja lá como você o chamar, com muita intimidade, com muita proximidade, porque eles estão vendo, eles nos conhecem na nossa intimidade. Jesus conhece a gente sem a gente dizer uma única palavra. Deus, nosso Pai, soberanamente justo, o Criador de tudo, inteligência suprema, Ele nos vê, Ele nos percebe, então Ele conhece. Então mesmo sem você verbalizar, independente se você usa a sua prece para pedir, sim, porque temos que ser humildes e entender que nada nós fazemos sozinhos, que a gente precisa da força dele para a gente continuar seguindo, sendo orientado, sendo intuído, para que as nossas ações elas reverberem no nosso bem-estar. Então, tudo isso, quando a gente aprende a orar, a gente aprende a se aproximar de Deus, a gente está se sintonizando com os bons espíritos, aqueles espíritos que estão mais evoluídos e que têm algo a nos proteger, a nos agregar, a facilitar a nossa vida em comunidade, em sociedade, porque isso aqui é necessário para a gente se educar, para a gente se reafirmar enquanto pessoas que creem na verdade, enquanto pessoas que desejam ser instrumentos de paz, de tolerância e de bondade. Verdade. Eu sempre acho, não, eu tenho certeza e fico sempre, a primeira vez que eu escuto você falando, dá para perceber o seu amor, que você entende muito bem. Mas eu creio que a pessoa que ainda não conseguiu, que é um processo, liberar o perdão, é porque ela mesma ainda não está bem com ela. Isso. Não é verdade? Sim. Mas seria, aí, né, já ia perguntar, qual seria um conselho, o primeiro passo que essa pessoa poderia dar? Além da oração, eu acho que é muito importante entender todo esse processo, né? Voltando ao exemplo do rádiozinho, eu acho que todas as vezes que a gente acumula esse veneno mental de que eu estou sofrendo, que o outro me fez mal, eu acredito que dessa forma a gente se pune. Então a primeira lição é que você tem que se amar. Você não pode querer para você sentimentos ruins. Você é um presente, é uma caixinha. Eu pego aqui e te ofereço. Se você não pegar, não é seu. Se você não tomar esse veneno, não vai te fazer mal. Então eu devo entender que o outro ele pode me ofertar o que ele quiser. Mas se eu souber o que eu mereço e que Deus está comigo e Ele me ama incondicionalmente, e que Ele não deseja nada diferente do que
a paz, a serenidade, a sabedoria e o discernimento, eu vou fazer disso os instrumentos para me edificar. Então é o amor próprio, em primeiro lugar. Outra coisa que eu acho importantíssima é a gente entender que todas as vezes que a gente alimenta esses pensamentos ruins, de sofrimento, de pena, de dó consigo mesmo, a gente atrai espíritos obsessores. Então, aqueles irmãos que ainda estão errantes, aqueles irmãos que ainda estão presos e apegados a esses sentimentos e que estão aqui ao redor conosco, eles precisam se despertar. E toda vez que a gente se prende à oração e ao cultivo dos bons pensamentos, eles que estão próximos da nossa energia também serão beneficiados. Então veja como isso, se desapegar da certeza, da nossa necessidade de ter razão, da nossa necessidade de se fazer sempre mais importante, na necessidade da gente mostrar autoridade e de buscar validação, porque na maioria das vezes é isso que causam as intrigas, as disputas, né? O poder em si. Eles também vão estar aprendendo conosco. Eles também vão estar sendo beneficiados conosco. E eu me lembro bem de uma coisa que Emmanuel, que tanto acompanhou, né, nosso amado Chico, e ele dizia que o veneno, você desejar o mal para uma outra pessoa é você beber um veneno querendo que o outro morra. Então, perceber isso é indispensável para que a gente crie uma maturidade enquanto pessoas que se denominam cristãos. Porque não adianta a gente chegar e oferecer o melhor que a gente diz ter para Deus, e quando a gente precisa da contrapartida, ou precisa dar um exemplo vívido no nosso dia, a gente não exercitar isso. Ou somente querer receber o perdão e não saber dar, né? Existe uma parábola bem conhecida, eu acho que todo mundo lembra dessa parábola, que um servo tinha uma dívida enorme, imensa, e estava extremamente com um orçamento, vamos dizer assim, comprometido, e ele devia tipo 10 mil reais, vamos dizer assim, né? Nos aproximando, trazendo os valores para essa época. E de repente, Deus tocou aquele soberano, aquele rei, e fez ele olhar toda a subjetividade daquela pessoa, né? Todo o sentimento, a rotina, a vida, o trabalho, a família. Quais as implicações que essa dívida, né, traria para essa pessoa? E ele resolveu perdoar os 10 mil. Só que aí o servo, ele foi para casa e tinha gente devendo 100 reais. E ele fez questão de cobrar. Então, olha o que a gente está trazendo para nossa bagagem. Muitas vezes a gente se coloca num papel de uma pessoa que é pura, que é casta, que é livre de problemas. E de repente a gente acorda sabendo o que a gente está fazendo. E isso não necessariamente quer dizer que tenha sido só nessa vida. Pode ser a lei de causa e efeito, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz com muita clareza, né? Mostrando que aquilo que foi plantado lá atrás, enquanto você não aprender a lição, enquanto você não entender que o que você vai ofertar é o que você vai receber, que é a lei da semeadura, que o que você planta, independente do terreno, vai vingar conforme a sua ação. Então ninguém, absolutamente ninguém, vai plantar morangos e colher melancia, né? Ninguém vai plantar morangos e colher melancia. Se você plantou morangos, você vai colher morangos. Se você plantou melancia, você vai colher melancia. Não existe milagre nesse sentido. Então, o quanto essa pessoa, ela deve ter a atenção às atitudes dela. O quanto essa pessoa deve se enxergar enquanto um ser que tem autonomia, que goza do livre-arbítrio, que é o maior presente que a gente poderia receber e que tem total reflexo no dia a dia dela. Então é como se a gente construísse uma psicosfera aqui na Terra do bem. Tem vários vídeos que mostram isso com riqueza de detalhes e com um carinho, com um acolhimento, com uma sensibilidade maravilhosa na internet, no próprio YouTube, né? Como o bem ele circula,
Como é fácil isso e como isso atrai respostas positivas para as nossas lutas, para as nossas angústias e para os nossos desafios diários. Mas, para além disso, eu não posso chegar aqui e simplesmente falar para vocês que tem que perdoar. Não posso. Mas eu posso dizer, compartilhar com vocês coisas que eu também busco melhorar em mim, no meu dia a dia, porque o fato da gente estar discutindo isso aqui não coloca a gente de forma alguma num patamar de superioridade ou de perfeição, mas sim de exercício, de prática, de boa vontade e de pessoas que entendem que fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo. Foi isso que os Espíritos trouxeram para a gente através de Kardec. Fora da caridade não há salvação. E perdoar é uma caridade com o outro e com você mesmo. Então, orar em primeiro lugar, do jeito que você souber, a hora que você souber, que você puder, onde você estiver. Eu costumo agradecer a vaga de estacionamento que eu encontro. Eu costumo agradecer ter acordado. Eu costumo agradecer ter comida à mesa. Evitar as comparações, porque isso faz com que a gente adoeça muito mais e que a gente se fragilize, esquecendo de ser grato, esquecendo que a gratidão deve ser um exercício diário, porque isso atrai boas vibrações e você tem um melhor entendimento do seu estágio nesse momento na Terra. Acredito que você praticando a caridade, e que pode ser material também, escutando uma pessoa que precisa, ajudando alguém que esteja com outro problema, porque aí você também esquece um pouco do seu. Você está direcionando a sua atenção para os irmãos mais necessitados, os irmãos que estão realmente, verdadeiramente fragilizados, abandonados, encarcerados, que estão sendo julgados, trabalhando esse julgamento dentro da gente. Porque se a gente é ofendido pelo outro, ou se sente ofendido pelo outro, muito desse julgamento tem dentro da gente. É o que a gente espera, é o que a gente pratica. Então, mudando essa percepção, eu acredito que as pessoas vão viver com muito mais paz e serenidade. E aí, mesmo que esse irmãozinho de outras vidas queira vir com você nessa vida te perturbando, você se saiu dela. Você não está mais amarrado a ela. Você pode não ter esquecido, você pode não ter concordado, você pode não ter consentido, você pode até ter se sentido humilhado, mas você entendeu que aquilo é sobre ela e não sobre você. Que você está num estágio, que você está com um determinado nível de sabedoria e de conhecimento que ninguém te tira e ela ainda não. Então seja caridosa com essa pessoa. Na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que tentaram matar. A gente tem filmes de Divaldo, por exemplo, e ele perdoou o obsessor que por vezes tentou matar. E no filme ainda mostra uma coisa que é fantástica. Mesmo sem ter condições, ele ainda acolhe o que seria a mãe do seu obsessor para não deixá-la voltar em condições subhumanas aqui nesse plano. E a ajuda a enfrentar as provas e as expiações dela nesse plano, nesse planeta. O que é lindo de ver. E como isso vai diminuindo. Talvez o obsessor não tenha deixado de persegui-lo, mas ele já foi sensibilizado. Uma única ação, como diz, sua fé, sendo do tamanho de uma semente de mostarda, de um grão de areia, ela faz uma revolução imensa, tremenda na vida de outra pessoa. Então não vamos querer ações gloriosas, não vamos esperar que todos nos aceitem, não vamos buscar a vaidade da validação, de ser o máximo. Vai ter sempre quem não goste, vai ter sempre quem não torça, vai ter sempre quem não queira o seu bem, mas você tem que estar próximo a Deus, que Ele é a maior defesa que a gente tem, para a gente poder amadurecer e vir, talvez com outras provas, mas não apegada, não vinculada a essa sensação que a gente cultiva do ódio, porque o ódio, ele vincula mais do que o amor, infelizmente. Sim. E eu acho muito importante
das pessoas compreenderem isso, que o ódio te liga mais do que o amor. As pessoas não sabem disso. Você tem uma relação de amor ao contrário ali, bem forte. Exatamente. E todas as vezes que a gente dissemina isso, a gente está se pautando numa expectativa que as outras pessoas têm com a gente. E aí a gente não perdoa porque o outro não perdoou. A gente não perdoa porque eu gostaria de ter feito aquilo e não consegui fazer. A gente não perdoa porque doeu e a gente não soube lidar com a dor. Porque a gente perdeu e a gente tem aquela necessidade de estar sempre certo, de estar sempre por cima. A gente não perdoa porque a gente quer ser melhor, só que está procurando na receita errada, né? Esse bolo sempre vai vir solado. Esse bolo sempre vai vir solado. E ler o Evangelho diariamente, cultivar essa prática do Evangelho no lar, para purificar, fazer uma egrégora mesmo positiva, né, nessa sua casa, né? Isso facilita muito, porque você está aproximando os irmãos que você nem está vendo, talvez você esteja só sentindo, né? E eles estão influenciando tanto no seu pensamento. E quando você, mesmo sem vontade, você conversa com Deus, Ele entende e os outros também entendem. E esses outros, eles podem ser encarnados ou desencarnados. Nós recebemos a vibração da mesma forma. E a gente tem que estar preparado para isso, preparar nossos filhos. Porque quantos de nós, guardando essa mágoa dentro do nosso coração, guardando tanto rancor, nós somos vítimas dele mesmo. Quantas vezes a gente começa a brigar dentro de casa e a gente nem sabe de onde está vindo essa energia. Quantas vezes pensamentos intrusivos, depreciativos, nos diminuem, nos colocam numa posição muito desconfortável de confronto, onde só havia paz até então, né? Então a gente tem que vigiar, e vigiar não é a vida dos outros. Vigiar é o nosso comportamento. Isso mesmo. Vigiar é como a gente está agindo. Porque a gente prefere sempre pensar mal, né? Quando muitas vezes nem todo mundo é ruim porque quer. Às vezes é porque não tem conhecimento. Isso mesmo, falta de não tem conhecimento. A gente se depara muitas vezes com pessoas que fazem comentários meio ríspidos com relação à sua profissão, com relação aos seus rendimentos, com relação à forma de você se vestir, com relação aos seus hábitos alimentares, com relação a seu tipo físico, com relação à sua religião, com relação à sua formação, ao local onde você mora. E são pessoas que viveram tanto na mediocridade dos relacionamentos que estendem o que aprenderam às outras pessoas. Então isso não é a maldade em si, como a gente pensa num primeiro momento. A gente tem que olhar a subjetividade. Existem pessoas que são assim porque realmente não se apropriaram de experiências positivas. Então, quando a gente não dá o troco e a gente paga o mal com o bem, é uma forma da gente ensinar primeiro que você é forte, que você é amparada e protegida pela espiritualidade, que você crê nisso. Porque você precisa acreditar nisso. Não é só da boca para fora, é você sentir a presença de Deus nos detalhes, te aproximando dele, te defendendo. É aquela mensagem que você não espera que chega, é aquele dinheiro que você não esperava que entra, é aquela palavra de conforto que chega de uma pessoa que você não imaginava, é aquele livramento, aquele impedimento do acidente que aconteceu a metros de você. Isso tudo é Deus te amparando e protegendo, porque todos nós temos um plano traçado, e disso tudo, apesar de nós termos o livre-arbítrio, existe um plano maior para cada um de nós. Existe um plano para ela, de estar com esse momento, direcionando esse programa para atingir cada vez mais corações, para edificar cada vez mais os espíritos. Existe um para mim de hoje estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês, da minha experiência dentro da doutrina consoladora. Existe de quem cedeu esse espaço
existe dessa vizinhança o porquê dela estar aqui hoje. Então tudo tem um porquê, nada é por acaso. Então é refletir sobre isso, que aí com certeza a gente se livra dessas amarras, a gente se liberta, deixa a pessoa seguir, mesmo que ela ainda não tenha entendido, mas deixa. Se você perdeu alguém por conta de outra pessoa, se você foi violado, foi violentado, se você sofreu, isso não quer dizer que você deva cruzar os braços. Isso quer dizer que você tem que entregar as suas dores e seus lamentos a Deus e pedir sabedoria para Ele, para conduzir e limpar seu coração. E como diz nas preces, no final do livro dos Espíritos, sim, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, tem umas preces voltadas do Evangelho. Tem umas preces voltadas para as pessoas que não te querem bem, para os espíritos que ainda não entenderam, né, de o que é o amor que Jesus nos ensinou. Então faça essa prece. E nessa prece, eu me lembro que diz assim, que eu possa fazer o bem sem alarde, que eu não me glorifique do mal que o meu inimigo tem. Então, que se eu tiver a oportunidade de ajudar, que eu o ajude, também sem alarde, porque quem precisa ver está vendo e está nos enxergando. Mais do que isso é palco, é cenário, é ego, e não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Ah, mas eu vou ajudar a pessoa que matou um filho, se matou alguém. Você tem que rezar, você tem que pedir por ele, você tem que pedir pelas vítimas, mas você não pode se fazer vilã, o algoz, porque senão você simplesmente se iguala, se nivela e se aproxima. É como se eu pegasse uma algema aqui e colocasse uma algema fechada no braço daquele que eu não tenho amor. Então, quando diz amar o vosso inimigo, é entender que ele está num tempo diferente e que, sim, os homens têm um modelo de justiça que é aplicável e que você deve buscar, mas esse modelo, ele não devolve o mal feito, ele pune nesse plano, e no plano superior cabe a justiça divina, e essa lei de causa e efeito, ela não falha. De jeito nenhum. Não falha. E que eu não sei realmente se eu estava preparada, né, para escutar tudo isso, mas toca realmente o coração. Eu espero que a gente consiga tocar o coração de quem nos assistem, seja de dia, seja de noite, naquele horário que você está procurando uma palestra espírita para ouvir, porque nada é por acaso. Tudo realmente chega ali e entra no tempo certo. Você tem mais alguma colocação? Não, eu acredito que é isso mesmo. E só lembrando que se você não estiver conseguindo perdoar, busque um acolhimento fraterno em alguma instituição perto ou longe da sua casa. Os irmãos estão dispostos a trabalhar. Busque o tratamento através do passe magnético, da água fluidificada. Se aproxime de Jesus a partir do trabalho no bem. Pode ser numa instituição, pode ser na sua comunidade, pode ser visitando pessoas e levando palavra, pode ser na sua própria casa. Mas se aproxime da forma que você puder para quebrar de verdade esse apego a ter razão, esse apego a estar vinculado a uma pessoa que você não precisa estar. O vínculo maior que a gente tem que ter é com Jesus. Com certeza.